Pessoal, a gente vai falar sobre Distrito Federal e territórios, ok? Vamos falar sobre a organização deles. Primeiramente, o que você tem que ter em mente? Que vão estar previstos na Constituição Federal. Tem acho que umas 2 ou 3 questões aí que eu trago aí, LODF, até de forma equivocada, mas serve também aí para a gente treinar a respeito do Distrito Federal ainda e fortalecer ainda mais aí o entendimento aí na Constituição Federal, ainda que tenha ainda que a base seja da LODF, tá? A ideia então é que eu vou fazer eventualmente um concurso aí para o Distrito Federal, então já serve uma questãozinha aí para você. Então, semana 7, dia 5, primeira questão. A autonomia do Distrito Federal e a sua organização. Então, a autonomia e a sua organização político-administrativa tem limitações constitucionais? Sim ou não? Sim. Na Constituição Federal, essa autonomia do Distrito Federal e a organização, então, por exemplo, ele não tem autonomia para ser dividido em municípios, e a organização político-administrativa compete à União, por exemplo, organizar e manter o poder judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, Militar, Bombeiro. Então, tem limitações constitucionais, então a questão está correta. Olha só, compete à União organizar e manter o poder judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal. Organizar e manter a Polícia Civil, a Militar, Corpo de Bombeiro, bem como prestar assistência financeira do Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Compete ainda privativamente à União legislar sobre a organização judiciária do MPDF e Defensoria dos Territórios. E aqui embaixo é vedado então a divisão em municípios. Então, realmente a autonomia e a organização político-administrativa tem limitações constitucionais, sim. Correta questão. Aqui a primeira questão que vai falar sobre LODF, mas veja que você pode, pela Constituição Federal, matar uma questão dessa. Então veja, os projetos de lei distritais alusivos a matérias de receitas e despesa públicas, serão, em todos os seus aspectos setoriais, organizados e ajustados pelo TCDF. Veja, uma lei, vamos colocar em outras palavras aí, falando sobre a lei federal. Projeto de lei, certo, federal, alusivos então, obviamente, à matéria da receita e despesa públicas, serão em todos os seus aspectos setoriais organizados e ajustados pelo TCU ou pela SOF, Secretaria do Orçamento Federal, pela SOF, do Orçamento Federal. Então aqui vai ter que ser aqui um órgão central de planejamento também, não o TCDF, ok? Então aqui o órgão TCDF é o que é de fiscalização e controle. Então não cabe a ele aí trazendo essa organização e ajustes aí da receita e despesas relativos aos projetos de lei nessa área. Então, os projetos de lei referentes às matérias de receita e despesas públicas serão organizados e compatibilizados em todos os seus aspectos setoriais pelo órgão central, perfeito? Artigo 149 da LODF. No DF, a prestação de serviços públicos é a atribuição do poder público, perfeito, com observância da legislação de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão, que deve sempre ocorrer por meio de licitação. Veja que o examinador fez aqui. Ele trouxe uma competência dos municípios e trouxe uma observância obrigatória, que é o que? É o artigo 175, nós já falamos dele lá quando a gente estava falando lá na Lei 8666, lembra? A gente estava falando lá que quando uma pegadinha do CESP poderia ocorrer, quando não acudir interessados e a licitação não puder ser repetida sob pena de prejuízo à administração, poderá ocorrer então por meio da dispensa, desde que observado todo o que foi previsto aí na licitação. Então eu posso fazer uma dispensa para contratar, certo? Mas agora, se for não acudir interessado no caso de concessão ou permissão, eu posso fazer dispensa? Não, porque sempre deve ocorrer por meio de licitação. Lembra-se dessa história? Então, artigo 175, de novo na tela, está falando sobre o regime de concessão ou permissão, deve sempre ocorrer por meio de licitação, ok? E a outra parte está prevista aí no artigo 30, vamos lá.
Ó, compete aos municípios, portanto também ao DF, a quem organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo que tem interesse essencial, caráter essencial. Ó, então aqui está dizendo aqui concessão ou permissão, mas ele não trouxe aquela observação aqui nesse inciso, mas lá no artigo 175, eu vejo que não era uma questão trivial. A pessoa tivesse estudado só as competências do município, ele poderia ter errado essa questão aí, porque ó, incumbe ao poder público na forma da lei diretamente ou sob regime de concessão. Aqui eu esqueci, não sei porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição Federal, não sei porque apareceu um azinho aí, acho que eu apertei sem querer. Sempre através de licitação, então concessão e permissão sempre por meio de licitação, ok? Então, questão correta. Questão 4. Caso seja criado um território federal, caberá à Assembleia Legislativa dispor sobre a sua organização administrativa. Não tem Assembleia Legislativa e a sua organização administrativa vai ser competência de quem dá União, porque o território federal é que é uma autarquia federal, ok? Então não tem essa história aí não. Então veja, compete privativa à União, privativamente à União, legislar sobre organização judiciária, Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes, ok? Então compete à União e não aí a Assembleia Legislativa, como informado na questão. Então aqui o Pedro Lenz vai falar que o território não é dotado de autonomia política, mas somente uma descentralização administrativa territorial da União. Então eles são uma autarquia e integram a União. Perfeito? Questão 5. Aqui, essa questão aí está um pouco fora do contexto. Vai falar se motivado pela realização da Copa do Mundo, o governador tivesse editado no início de 2014 um decreto determinando a adoção de um planejamento integrado e permanente de desenvolvimento de turismo no território. O referido decreto contraria a LODF, segundo a qual o referido planejamento deve ser adotado mediante edição de lei. Correto, é o que está previsto aí no artigo 183, inciso 1º da LODF. Por meio de lei você vai definir a política de turismo, suas diretrizes e ações e as suas ações, ok? Então, questão correta, está um pouco fora de contexto, mas vamos lá. Questão 6. A edição pelo governador do DF o ato normativo com o fim de melhorar as condições de moradia e transporte estará em consonância com os objetivos prioritários do DF. Rapidamente, transporte e moradia, artigo 3º, são objetivos, aliás, né? São objetivos prioritários aí do DF. Questão correta. 7ª questão. A Constituição Federal autoriza a divisão de territórios em municípios? Autoriza ou não autoriza? Autoriza. Ela não autoriza a divisão do DF em municípios, mas o território pode. Olha só, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios. Os territórios poderão ser divididos em municípios e aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título, ou seja, no que couber aos municípios vai caber a eles também, ok? No que couber será aplicado às competências do município, é isso. 8º. A Constituição dispõe que o rol de competências legislativas do Distrito Federal compreende a totalidade das competências legislativas concernentes aos estados e aos municípios. Tudo que for aplicado aos estados e municípios é aplicado ao DF? Não. Exemplo, organização política e administrativa, a gente viu que ela sofre limitação constitucional, o que nós vimos na primeira questão, certo? Então aí compete à União organizar e manter aí as polícias civis, militar, bombeiro militar, poder judiciário, organizar o poder judiciário, o Ministério Público, ou seja, não é a totalidade. Então veja, o Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas
aos estados e municípios. Se eu fosse só com essa informação, eu poderia estar errando, mas não é a totalidade dessas competências legislativas. O próprio José Afonso da Silva, ele vai falar que o DF não é nem estado nem município, mas uma unidade federada com autonomia parcialmente tutelada, ok? Então, ó, compete à União organizar e manter Poder Judiciário, Ministério Público, organizar e manter a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, prestar assistência financeira ao DF. Compete então, ainda privativamente à União legislar sobre a organização judiciária, sobre o Ministério Público do DF, certo? E a Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das Polícias Civil e Militar e do Corpo Bombeiros Militar. Então, a Lei Federal. Então, veja que não dispõe o DF da totalidade das competências legislativas que são aí concernentes aos estados e aos municípios. Questão 9. Compete, então, a Constituição, estou ficando louco, atribui ao Distrito Federal competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios, certo? Como, por exemplo, organizar o seu Ministério Público. Organizar seu Ministério Público é competência da União. Então, é errada a questão. Última questão. O Distrito Federal é regido por lei orgânica, ponto. Lei orgânica do DF, certo? Então, não é federal. No artigo 32 vai falar que o Distrito Federal é vedada sua divisão em município, reger-se-á por lei orgânica. Ela é votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, aprovada em 2/3 da Câmara Legislativa do DF, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, ou seja, na Constituição Federal. O ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 980, vai dizer que a lei orgânica do DF, aí no caso, tem a força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às constituições promulgadas pelos estados membros. Então, ela de fato não é uma lei orgânica federal, ok? E assim a gente termina aí a primeira bateria e vamos para a próxima. Um abraço e fiquem com Deus.